Meus amigos, depois de 21 horas de negociações no Paquistão, Estados Unidos e o Irã terminaram a reunião sem nenhum tipo de acordo e essa guerra ganha mais força a partir de agora porque, enquanto o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, disse que essa é uma notícia péssima para o Irã, minutos depois, o Donald Trump publicou na sua rede social que vai bloquear o Estreito de Hormuz imediatamente e que vai interceptar todo e qualquer navio para saber se esse navio pagou algum tipo de pedágio para o Irã ou não para passar, porque se o Irã estiver cobrando taxa, o caldo vai engrossar. Pois é, a gente está vendo diante dos nossos olhos o desenrolar de uma história que parece que não vai terminar num final feliz, infelizmente. Mas o que foi que travou essa negociação? Por que depois de 21 horas, essa rodada diplomática entre esses dois países, não saiu nada de bom dali? Bom, vamos lá. Os Estados Unidos, meus amigos, eles chegaram em Islamabad, lá no Paquistão, com dois princípios muito claros. O primeiro princípio é que o Irã não pode ter bomba nuclear. É muito simples, né? Como é que você pode dar uma bomba nuclear na mão de uma galera completamente pirada, que é a galera que está tocando o Irã nesse momento? Para eles mandarem meio mundo para os ares, meu amigo, é num piscar de olhos. O segundo princípio é o Estreito de Hormuz, que para os Estados Unidos precisa ter livre passagem para qualquer país. Dois pontos claros que deixariam o mundo muito mais tranquilo. Porém, todos os 250 parlamentares iranianos votaram que o controle do Estreito de Hormuz por parte do Irã é totalmente inegociável em qualquer circunstância. Eles querem o controle do Estreito de Hormuz a qualquer custo. Eles disseram também que o enriquecimento de urânio é soberania para eles e eles ainda foram além. Eles querem que os Estados Unidos saiam do Oriente Médio, que paguem uma indenização pelos danos causados pela guerra, que levantem todas as sanções contra o Irã, ou seja, não tem acordo. Você está entendendo? Porque as posições de ambos os países simplesmente não cabem no mesmo papel. São completamente opostas. Um quer liberdade e tranquilidade e o outro quer controle absoluto. Mas você pode me dizer, ah não, José, mas espera aí. Como é que pode o Irã, que está completamente destruído, com a sua defesa toda enfraquecida, né, com todos os seus líderes de alto escalão mortos, como pode o Irã ter a audácia de querer enfrentar os Estados Unidos, a nação mais poderosa do planeta? É muito plausível essa pergunta, mas a grande questão é que o Irã não está sozinho nessa história toda. Três fontes da inteligência americana confirmaram que a China está se preparando para entregar sistemas de mísseis antiaéreos ao Irã, armamentos que são feitos para derrubar aeronaves militares voando baixo. E para não deixar rastro, a China estava planejando passar essas remessas, né, de armamento por países intermediários. O Donald Trump descobriu isso e foi categórico, disse que se a China fizer, cara, qualquer tipo de movimentação nesse caminho de entregar armamento para os iranianos, a China terá grandes problemas. E o Trump ainda ameaçou colocar tarifa de 50% sobre tudo quanto é que é produto que vem da China. Pois é, justamente a mesma China que, teoricamente, ajudou a fechar o acordo de cessar-fogo na semana passada, que saiu na imprensa mundial como a grande articuladora da paz. Ela está usando esse cessar-fogo justamente para quê? Para rearmar o Irã pelos bastidores. Você está entendendo? Um outro detalhe que coloca mais pimenta nessa história toda é que o Irã plantou minas subaquáticas no Estreito de Hormuz. Ele perdeu o rastro de boa parte dessas minas, ele não sabe onde é que estão todas essas minas que eles colocaram, e mesmo que eles encontrem onde estão essas minas subaquáticas, eles não têm tecnologia para removê-las. E nesse exato momento, quem é que está lá no Estreito de Hormuz trabalhando para retirar essas minas e garantir que o Estreito de Hormuz seja reaberto novamente? Justamente a Marinha Americana, e o mundo inteiro está acompanhando todas essas movimentações. Enquanto isso, aqui no Brasil também, a gente está acompanhando de olhos bem abertos todas essas movimentações. Por quê? Porque o próprio Ministério da Agricultura emitiu um alerta para um elevadíssimo risco de desabastecimento de alimento, justamente por causa dos fertilizantes que saem justamente lá do Estreito de Hormuz. E tudo isso tem a ver com a Rússia, com a China, com o Irã. Então, se você não entendeu o que eu estou dizendo aqui, vou ser bastante claro. Existe uma grande possibilidade do nosso agro paralisar já nessa safra e a gente entrar numa espécie de crise de alimentos. Quem está falando isso não sou eu, é o próprio Ministério da Agricultura. Então fica comigo até o final, não saia no meio, porque o nosso bate-papo de hoje, como você está percebendo, está simplesmente imperdível. Você vai entender como tudo isso impacta diretamente na nossa mesa. Pois é, meus amigos, não vai ter acordo de paz. O mundo acompanhou de perto essa reunião entre Estados Unidos e o Irã, que acabou de sair a resolução. A resolução é que não vai ter paz. E agora a gente começa a olhar para esse conflito com um pouco de incredulidade se em algum momento ele vai
parar. Por quê? Porque ambos os lados, tanto Estados Unidos quanto o Irã, já estão muito desgastados. Então vai se distanciando um acordo de paz. Por quê? Porque o Irã ele não quer ceder nos pontos que os Estados Unidos colocaram ali na mesa. Eles não abriram mão. Então vamos ouvir o que disse aqui o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance. Eu vou traduzir aqui para vocês e ainda vou dublar também aqui para vocês, porque a fala dele foi muito importante. Preste atenção. Bom dia a todos e deixe-me dizer algumas notas de agradecimento, primeiramente ao primeiro-ministro do Paquistão e ao marechal de campo, que foram anfitriões incríveis e quaisquer que fossem as falhas na negociação, elas não foram causadas pelos paquistaneses, que fizeram um trabalho fantástico e se esforçaram muito para nos ajudar a superar as divergências e chegar a um acordo. Já se passaram 21 horas e tivemos diversas discussões substanciais com os iranianos. E essa é a boa notícia. A má notícia é que não chegamos a um acordo. E acho que isso é muito pior para o Irã do que para os Estados Unidos. Portanto, voltamos aos Estados Unidos sem termos chegado a um acordo. Deixamos bem claro quais são as nossas linhas vermelhas, em que pontos estamos dispostos a ceder e em que pontos não estamos. Deixamos isso mais claro possível, mas eles optaram por não aceitar os nossos termos. Mas o fato é que precisamos ver um compromisso afirmativo de que eles não buscarão ter uma arma nuclear e não buscarão as ferramentas que lhes permitiriam obtê-las rapidamente. Esse é o objetivo central do presidente dos Estados Unidos. E é isso que tentamos alcançar por meio dessas negociações. Novamente, o programa nuclear deles, as instalações de enriquecimento que possuíam antes foram destruídas. Mas a pergunta é, vemos um compromisso por parte dos iranianos de não desenvolver uma arma nuclear? Não apenas agora, não apenas daqui a 2 anos, mas no longo prazo, ainda não vimos isso. Então esse foi o depoimento do J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, e a Casa Branca acabou também de detalhar as exigências que o Irã teria recusado em negociação. São pontos muito importantes e eu gostaria que você refletisse se esses pontos eles são ok ou não. O primeiro ponto é o seguinte, acabar com todo o enriquecimento de urânio. O que você acha disso? Segundo ponto, desmantelar as principais instalações de enriquecimento nuclear que foram gravemente danificadas durante um ataque dos Estados Unidos em junho do ano passado. Terceiro ponto, entregar mais de 400 quilogramas de urânio altamente enriquecido que se acredita estarem enterrado no subsolo iraniano. Inclusive, tem uma polêmicazinha aí envolvendo o Brasil e o Irã. Tem uma galera levantando aí na internet que aquele navio iraniano que veio para o Rio de Janeiro veio justamente para pegar urânio enriquecido. Então, se o Irã entrega isso aqui, acaba também entregando o Brasil, de acordo com essa teoria. Por quê? Porque sumiu mesmo lá de Angra um material bastante significativo e ninguém tem falado sobre isso. Pois é, isso aqui é um ponto bastante importante. O quarto ponto, aceitar um quadro de paz, segurança e desescalada mais amplo que inclua aliados regionais, ou seja, parar de atacar os aliados dos Estados Unidos e os Estados Unidos iriam parar também de atacar os aliados iranianos, que é exatamente o que não tem acontecido, porque horas depois do acordo de cessar-fogo, o Irã foi lá e atacou o Kuwait, o Bahrein, o Catar, Israel também atacou o sul do Líbano. Ou seja, o que os Estados Unidos colocaram na mesa aqui é justamente essa desescalada, um acordo mais amplo que inclua também os aliados regionais, não apenas Estados Unidos e Irã. O quinto ponto, acabar com o financiamento de grupos terroristas como Hamas, Hezbollah e Houthis. E o sexto ponto, abrir totalmente o Estreito de Hormuz e não cobrar pedágio pela passagem. E aí foi o que o J.D. Vance falou, essa daqui é a última e a melhor oferta que os Estados Unidos estão sugerindo e o Irã, nesse momento, recusou. E aí, meus amigos, minutos depois, o que aconteceu? O Donald Trump, ele foi para a sua rede social e ele disse algo muito importante. Ele disse que os Estados Unidos iniciarão um bloqueio do Estreito de Hormuz imediatamente. E aí você pode pensar, mas como assim? Se ele está querendo abrir, os Estados Unidos vão bloquear. Você vai entender. Abre aspas para o Donald Trump. Com efeito imediato, a Marinha dos Estados Unidos, a melhor do mundo, iniciará o processo de bloqueio de todos os navios que tentarem
entrar ou sair do Estreito de Hormuz. Declarou Donald Trump que se opõe veementemente à ideia de o Irã cobrar pedágio dos navios para atravessar o estreito. E ele continua, também instruir a nossa marinha a buscar e interceptar todas as embarcações em águas internacionais que tenham pago pedágio ao Irã. Ninguém que pagar um pedágio ilegal terá passagem segura em alto mar. E logo depois desse discurso do Donald Trump, o pessoal do Irã anunciou a mobilização de forças navais especiais para a costa sul do Irã em preparação contra potencial invasão por terra dos Estados Unidos que pode acontecer a qualquer momento. A gente até falou sobre isso numa live na semana passada aqui no nosso canal, que muito possivelmente começaria pela ilha de Karg, e é justamente por ali que a tensão está aumentando. Olha, muita gente está falando, não, o Donald Trump está querendo controlar o Estreito de Hormuz porque é muito importante para os Estados Unidos, mas não é. Os Estados Unidos não dependem de absolutamente nada do Estreito de Hormuz. Quem está falando isso é o próprio Donald Trump. Olha só, abre aspas para o Donald Trump. Não precisamos do Estreito, mas outros países precisam. Acreditamos que vários países também nos ajudarão com isso, mas estamos impondo o bloqueio total. Não vamos deixar o Irã lucrar com a venda do petróleo. Em uma postagem desafiadora nas redes sociais, Ali Akbar, que é membro da equipe de negociação do Irã, afirmou que a chave para o Estreito de Hormuz está firmemente em nossas mãos, ou seja, nas mãos dos iranianos. E em uma publicação no X, o Comando Central da Guarda Revolucionária, o Exército Ideológico do Irã, advertiu que o inimigo ficará preso em um turbilhão mortal no estreito se der um passo em falso. E agora a tensão está aumentando porque Washington ordenou o envio de milhares de fuzileiros navais e tropas aerotransportadas para o Oriente Médio com os novos destacamentos previstos após o início do cessar-fogo de 2 semanas com o Irã. Embora o Donald Trump não tenha afirmado que pretende enviar tropas terrestres, porque quando você leva uma tropa, de fuzileiros navais aerotransportada, você está levando ali os paraquedistas, e os paraquedistas são utilizados justamente para uma incursão em terra. Esses destacamentos dariam aos Estados Unidos mais opções para ataques ou incursões por terra. O Irã também, que está colocando minas subaquáticas ali no Estreito de Hormuz, está reforçando as suas defesas aéreas, e também tem outra coisa acontecendo que é muito importante, que tem a ver com a China, meus amigos. Nessa matéria que saiu aqui na CNN, diz que a inteligência dos Estados Unidos indica que a China prepara envio de armas ao Irã. Pois é, parece que agora a gente está entrando em um outro patamar de escala aqui nesse conflito. Fontes familiarizadas com o assunto informaram à CNN que Pequim está trabalhando para rotear as remessas por meio de países terceiros. E justamente por conta disso, o Trump disse que a China pode enfrentar grandes problemas se enviar armas ao Irã nesse momento. Quais são esses grandes problemas? Justamente tarifa, taxa de 50% aos produtos chineses para a entrada dos produtos chineses em solo americano. Abre aspas para o Donald Trump. Ouço notícias sobre a China dando mísseis de ombro, o que é chamado de míssil de ombro, míssil antiaéreo. Depois ele finalizou da seguinte forma, abre aspas, duvido que eles fizessem isso, porque eu tenho uma relação e acho que eles não fariam isso. Talvez eles tenham feito um pouco no início, mas acho que não fariam mais. Mas se pegarmos eles fazendo isso, receberão uma tarifa de 50%. É uma quantia impressionante, disse o Donald Trump. Você deve estar pensando, Josué, mas como é que pode uma guerra que está acontecendo tão longe impactar a minha vida aqui no Brasil? Isso tem a ver comigo, cara? Pois é, tem tudo a ver e eu vou te mostrar o porquê. Então preste atenção em todos os dados que eu vou trazer aqui, porque você não vai ver isso aqui sendo divulgado em outros lugares. Olha só, o Brasil, meus amigos, importa 85% de tudo que utiliza no campo para produzir alimento. Você está entendendo? 85%. Isso significa que para plantar soja, para plantar milho, para plantar qualquer tipo de grão, o Brasil precisa comprar insumo lá fora. E o principal insumo que move toda essa economia, toda essa engrenagem, é justamente o fertilizante. É o fertilizante que faz a soja crescer, que faz o milho produzir, que faz o frango engordar. Sem fertilizante, não tem safra. Se não tem safra, não tem comida. Simples assim. E aí é onde vem o maior problema. Os 3 maiores fornecedores de fertilizantes do Brasil sumiram ao mesmo tempo, fecharam as suas portas. O primeiro é a Rússia, que responde por quase 26% de tudo que a gente importa de nitrato,
fechou as suas exportações. A China, que é um dos maiores fornecedores de fosfatos, restringiu as vendas para o mundo inteiro, justamente para garantir o próprio abastecimento interno. E o Estreito de Hormuz, por onde passa 1/3 de todo o comércio global de fertilizantes, incluindo amônia, ureia e fosfatos, está bloqueado pela guerra, como você está acompanhando. Então, olha só o tamanho do problema. Rússia fechou, China fechou, Oriente Médio está bloqueado, 3 fornecedores ao mesmo tempo. E o Brasil, a gente não tem fábrica própria para compensar essa perda. Afinal de contas, a gente depende totalmente de importar esse produto. O problema é que isso já está chegando no campo nesse exato momento. O produtor lá do Mato Grosso, por exemplo, que é responsável por 32% de toda a produção nacional de grãos, está olhando para uma conta que não fecha. Por exemplo, a ureia, que é um fertilizante extremamente importante, saltou de 2.100 para 2.900 a tonelada em apenas uma semana. Ou seja, 36% de alta em apenas algumas semanas. E o diesel também chegou a bater aí quase R$10 o litro. 2 choques ao mesmo tempo. Fertilizante nas alturas, diesel nas alturas e a safra precisando ser plantada nesse exato momento. Sem fertilizante você não tem produção. Quando o produtor ele reduz a dose de fertilizante porque ele não consegue pagar o preço ou porque não está chegando, cara, a produtividade despenca. A soja não cresce no mesmo potencial, o milho não produz e aí toda uma cadeia começa a quebrar, porque milho, soja, os grãos, eles são insumos para produtos acabados, para uma indústria. Por exemplo, o frango, ele não engorda porque sem milho não tem como você engordar o frango. O suíno também não consegue engordar. O frete sobe por quê? Porque o diesel está nas alturas e quando o frete sobe, você já sabe, né? O preço de tudo dispara. Agora, como é que pode o Brasil chegar numa situação dessa, hein? Como é que pode um país que tem o maior agronegócio do mundo, que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas, que exportou aí mais de 166 bilhões de dólares em produtos agrícolas somente no ano passado. Como é que pode um país desse depender de 85% de importar para plantar? A resposta tem nome, tem sobrenome, a gente poderia ser autossuficiente em fertilizante também, mas infelizmente a corrupção não deixou. Você pode estar achando que sou eu que estou dizendo isso, não, mas não. Quem está falando isso aqui é o próprio Ministério da Agricultura aqui do nosso país. Ó. Documento interno do governo alerta para elevadíssimo risco de falta de fertilizantes no Brasil. Técnicos do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil apontaram em documentos internos elevadíssimo risco para o setor de fertilizantes brasileiro, com a ameaça de elevação dos preços internos e até desabastecimento para a safra que será plantada agora no segundo semestre de 2026. E aí eles falam que as razões incluem o conflito no Irã, como um dos principais fornecedores globais de ureia, fertilizante nitrogenado amplamente usado na agricultura, e restrições impostas também pela China às exportações dos insumos. Olha só o que diz o despacho, abre aspas, os desdobramentos atuais e potenciais do presente cenário geopolítico expõem o Brasil a elevadíssimo risco de desabastecimento e de elevação de preços internos, por ocasião também dos impactos dos conflitos e medidas restritivas de mercado na logística e preços de matérias-primas, já na safra 2026 e 2027, diz o despacho. Qual que é o grande problema? O problema é que a gente importa 85% dos insumos utilizados pelo agronegócio brasileiro, meu amigo. Esse que é o grande problema. Olha só essa outra matéria que diz que a paralisação da venda de fertilizantes da Rússia e da China deve encarecer a safra brasileira, que é exatamente isso que está acontecendo. A China e a Rússia estão segurando, né, as exportações desse produto, o que está gerando um grande problema aqui para o nosso agro. Para piorar, ao menos 2 navios com fertilizantes destinados ao Brasil estão parados lá no Estreito de Hormuz. Outras 2 embarcações têm o Brasil como destino declarado, mas não há detalhes sobre a carga. Essa matéria que saiu aqui no Globo Rural. Bom, vamos lá, meus amigos. Em 2014, a Petrobras tinha 3 fábricas de fertilizantes operando. Uma em Camaçari, na Bahia, uma em Laranjeiras, em Sergipe, e outra em Araucária, que fica no Paraná. Juntas eram a maior aposta do Brasil por autonomia no campo. A fábrica do Paraná, por exemplo, respondia por 30% de toda a ureia e amônia consumida pelo agronegócio brasileiro. E ainda tinha uma outra unidade que estava sendo implantada no Mato Grosso do Sul, que fica ali em Três Lagoas, uma fábrica nova e moderna que estava ali 80% construída, 3,2 bilhões de reais já tinham sido investidos. Se essas fábricas estivessem funcionando no dia de hoje,
o Brasil estaria numa posição completamente diferente nesse momento em que a Rússia fechou o mercado, que a China fechou, que o Estreito de Hormuz está bloqueado. Mas por que essas fábricas pararam, hein? Aí é onde entra a Operação Lava Jato, porque a operação revelou um esquema de cartel de empreiteiras que fraudavam licitações, que superfaturavam contratos na Petrobras, pagando propina de 3% aí sobre o valor original dos contratos a diretores da empresa, que repassavam parte dessa verba, desse dinheiro, dessa propina para políticos e para partidos. O dinheiro que deveria construir autonomia virou propina. As fábricas foram fechando, hibernando, uma a uma. As plantas da Bahia e de Sergipe pararam em 2018. O Paraná fechou em 2020, demitindo mais de 1.000 trabalhadores. E a UFN 3 de Três Lagoas, lá do Mato Grosso do Sul, que estava 80% pronta, a construção parou no meio e ela está completamente abandonada até hoje. O Brasil saiu de 3 fábricas operando para nenhuma. E a gente foi aumentando a dependência de importação justamente agora nesse momento em que o mundo está um turbilhão. E esse é o preço que a gente paga pela corrupção estrutural que existe no nosso país, infelizmente. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo ele não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. Bora dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa aqui embaixo, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na velha mídia, você pode ter certeza disso. Então me ajuda a propagar essa mensagem compartilhando esse conteúdo com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa no WhatsApp. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.